Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre falsos profetas. Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está lá no capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos frutos, portanto, que os reconhecereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, esse tema dos falsos profetas, ele é bem delicado, né? É muito sensível. Porém, ele é muito falado. A gente tem passagens aqui diversas na Bíblia. Tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, tem no Apocalipse, né? Hoje a gente está lendo aqui no Evangelho de Mateus, tem nas cartas. E eu separei esse trecho e mais dois para ler para vocês. Um aqui mesmo, de Mateus, no capítulo 24, e outro na carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro. Mas o que é importante, né? Olha que delicada essa situação. Que vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Esse é o motivo porque eu quero dizer que é delicado, porque existe um disfarce. Parece verdade. Muitos que são anunciadores aí com o nome de Cristo, né, dizem com muito enfeite, né, com muita delicadeza coisas de Cristo, mas por trás falsas doutrinas, falsos evangelhos, ou muitas vezes evangelhos próprios, né, interpretados por si mesmo. Então, hoje a gente pode rapidamente pesquisar no Google aí quantidade de denominações cristãs, né? Tem cerca de 30 mil, 40 mil, 50 mil no mundo. Ou seja, qual dessas, né, contém a verdade? Esse é uma grande questão. Se a verdade é uma só, onde encontrá-la, não é? Então, uma das coisas importantes aqui, né, de reconhecer essa questão de falso profeta é que Deus nos chama fidelidade. Então, não é porque muitas vezes a gente vê na Igreja Católica, né, problemas, às vezes corrupção, abusos, etc., que a verdade não é verdade, não é? Os ensinamentos da Igreja, a doutrina da Igreja, ela é santa porque ela é fundada pelo próprio Cristo. E Cristo nos garantiu, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. A Igreja vai passar por todos os séculos e vai superar e vai vencer todas as dificuldades. E quando a gente entende que caiu numa falsa doutrina, é quando a gente deixou a igreja. Muito pior quando a gente funda uma igreja nova. Então, com que autoridade muitas pessoas aí no mundo estão fundando a própria igreja? E por isso tantas denominações com doutrinas diferentes, explicações, entendimentos diferentes do Evangelho de Cristo, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou lá para o versículo agora, no capítulo 24 aqui, versículo 11 ao 13. Ele diz assim: E surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão muitos. Então, mais do que nunca a gente está vivendo isso, com as redes sociais, com toda a facilidade de comunicação hoje. Pessoal, uma criança hoje de 6, 7 anos tem mais informação do que Napoleão na época da guerra. Para ter uma noção da quantidade de informações com que a gente é bombardeado hoje em dia, por causa da internet, enfim, toda a facilidade, né, possível. E com isso também estão surgindo muitos falsos profetas. E aqui está dizendo que enganarão a muitos. Está escrito, pessoal. Isso aqui é fala de Jesus. E olha o que Jesus fala. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Esse é um dos grandes problemas, né, dos falsos profetas e daqueles que acabam caindo no engano. Se esfria o amor, né? E aí Jesus aqui nos dá uma garantia, né, uma promessa. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então vou pegar um exemplo de Lutero, né? Lutero saiu da igreja e quis reformar e criou a própria igreja, e isso deu uma mudança avassaladora de divisões, né, e cismas. Muitas pessoas deixaram a igreja católica, e isso, pessoal, não é perseverança na visão da fé, isso não é fidelidade, isso não é acreditar na palavra de Cristo. Ou seja, se eu ataco a igreja de Cristo, de fato eu estou atacando o próprio Cristo, eu não estou atacando o Papa, o bispo, o sacerdote, aquele que cometeu um abuso ou um pecado. Estou deixando a igreja de Cristo. E nesse exemplo mesmo, eu peguei aqui o livrinho da Imitação de Cristo, de Thomas Kemp, é da mesma época de Lutero. Então, para pegar a diferença, né? Esse aqui foi um grande santo que trabalhou para a santificação das almas das pessoas, né? Buscando, de fato, os peixes, né? Com a rede da Igreja Católica, e buscando a conversão, buscando contribuir, né? Sendo fiel e não separando e causando mais divisões e levando doutrinas diferentes, criando, né? Ensinamentos, igrejas, enfim. Não é isso que Deus está nos chamando. É aqui, né, reforçando novamente o que Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá para São Pedro agora. São Pedro, carta de São Pedro, segunda carta, versículo 1 ao 3. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Olha como isso é forte, pessoal. Muitos, São Pedro está falando aqui, muitos seguirão suas doutrinas dissolutas. O caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão com discursos fingidos fazer de vós objetos de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Ou seja, falsos profetas já têm um destino aqui de julgamento claro, né? Mas eu quero reforçar esse ponto aqui, Por avareza, procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios. Pessoal, quando a gente olha para redes sociais, Instagram, Facebook, etc., parece que é tudo gratuito, né? Que você vai lá e faz um cadastro e já tem acesso a tudo. Não é, pessoal. Quando você não paga nada, né? O negócio que está em jogo é a sua atenção. Você está sendo manipulado ali, você está sendo, enfim, o tempo que você está dedicando àquilo, àquela rede social, ou aquela mídia, esse é o verdadeiro negócio que está em jogo. Empresas bilionárias pagam bilhões de dinheiro para ter a sua atenção. Então, não se engane, não se engane. Isso aqui está acontecendo e muito, e muito. Como está dizendo aqui, discursos fingidos, fazer de vós objetos de negócios. Então, toda essa rede de manipulação que existe aí, parece, né, que não custa nada, mas na verdade é um grande negócio. E o que está em jogo é a sua atenção. Você é o grande produto, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. E aí, como não cair nisso, né? Como, enfim, não entrar nessa, né, do falso profeta. Eu vou voltar lá para a palavra de Mateus, né? A palavra de hoje, que no final o próprio Jesus dá o caminho. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Eu peguei aqui o catecismo rapidamente para ler que frutos são esses, né? São os frutos do Espírito Santo, pessoal. São 12, né?
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Não tem aqui curtidas, número de seguidores, número de visualizações, quantidade de pessoas ali que aprovam ou comentam aquilo ou outra coisa. Não. Muitos cairão, pessoal. E não são esses frutos que a gente deve buscar no dia a dia. Foge de quem fala mal, né, da igreja de Cristo, quem fala mal dos outros, quem tenta de alguma forma ali manipular, né? Fala, não, uma parte até que é boa, outra nem tanto. Cuidado, né? Porque muitos darão frutos que não são do Espírito Santo. Não são. Vamos pedir a São José que nos ajude nesse caminho da obediência, nesse caminho da fidelidade, que tanto hoje nesse mundo está cada vez mais desafiador, não é? É uma realidade prevista na Bíblia, mas que está acontecendo de maneira intensa, cada vez mais intensa. Memorária São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Pessoal, último conselho aqui de São João Bosco que eu lembrei. Quando a gente está com problema de saúde, a gente procura o médico, né? Problema no dente, dentista, etc. Quando a gente tem problema espiritual, a gente quer saber o caminho de Jesus, da verdade, a gente deve buscar o sacerdote. Esse é o caminho, pessoal, né? A gente tem que ter muito cuidado com como a gente tem guiado o nosso dia a dia, a nossa rotina e quem a gente tem ouvido, estudado, né? Lido, assistido filme, etc. Amém? Boa semana, um excelente dia aí para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.